Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rubens. Vamos ver hoje semelhança de polígonos do nono ano, tá? Bom, vamos lá. Polígonos são chamados semelhantes não só quando eles têm o mesmo tamanho, tá? Mas têm o mesmo tamanho, mesmo formato, então eles são semelhantes. Porém, dois polígonos podem ser semelhantes tendo tamanhos diferentes também. Seguindo as seguintes condições. Para dois polígonos serem semelhantes, tem que ter os ângulos iguais, os lados correspondentes proporcionais, tá? Quando eu falo correspondente, por exemplo, de E até D é igual a de E' até D'. Então, proporcional que a gente fala é como se fosse esse lado aqui é uma vez e meia esse. Seguindo isso, então esse lado aqui também tem que ser uma vez e meia esse lado aqui vai caber uma vez e meia aqui desse lado aqui também. Ou como se fosse duas vezes, vamos dar um exemplo. Se é D, cabe duas vezes aqui, então CD também vai ter que caber duas vezes aqui, porque eles são proporcionais a esse polígono aqui. Se eles forem semelhantes. Se não for semelhante, isso não ocorre, tá? E possuem a razão de semelhança igual entre dois lados correspondentes. Então, os pentágonos a seguir são semelhantes. Então, vamos observar as relações. Primeira coisa, tem que ver os ângulos. Então, se os ângulos são iguais, nós vamos ver o seguinte, ó. Se esse A aqui, né, que é esse ângulo, for igual a esse ângulo aqui, ó, que é o A'. Se esse ângulo aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu marcar. Se esse ângulo aqui B for igual a esse ângulo B, se esse ângulo C for igual a esse ângulo, e esse ângulo foi igual a esse ângulo aqui que é o D, o A igual a A e o E foi igual ao E que está aqui. Então, se eles forem, todos esses ângulos forem semelhantes, ou seja, iguais, na verdade, aqui, uns aos outros, aí sim nós podemos começar a trabalhar com ele. Então, todos os ângulos iguais, já é bem provável que ele vai ser semelhante. E se os lados forem correspondentes, que eu falei, exemplo, AB coubesse duas vezes aqui. Então, isso aqui também ia caber duas vezes, né? O CB ia caber duas vezes aqui, o CD ia caber duas vezes e por aí vai. Que são os lados que são proporcionais. Então, se eles forem proporcionais, então são semelhantes. Como eu disse aqui, ó, essas são agora as razões de semelhança. Então, AB sobre AB sobre AB' é igual a BC sobre BC'. Então, ó, BC sobre B', C'. Agora, como é que vai funcionar isso daí? Ó? Então, as semelhanças de figuras possuem diversas aplicabilidades no cotidiano. Isso, muita mesmo. A ampliação de fotos, medição de distância, teorema de Tales, entre outras questões envolvendo proporcionalidade na geometria. Então, olha só, na letra, vamos mostrar isso aqui como é que funciona. Determine o valor da medida x, sabendo que os trapézios a seguir são semelhantes. Bom, como nós vimos ali, ele já está falando que esse trapézio é semelhante. Ele não está pedindo para a gente conferir se é nem nada. Então, ele tem todos os ângulos iguais, os lados são proporcionais. Então, para descobrir o valor de x, eu vou usar isso daqui que nós acabamos de ver, ó, que é os lados que são correspondentes um sobre o outro. Então, se você tem aqui o número 3, deixa eu inserir aqui na equação. Se eu tenho aqui o número 3, esse número 3 ele é proporcional a esse lado 7,5. Então, vai ficar 3 dividido para 7,5. Tá? Nesse caso aqui vai ficar dessa forma. Se eu tenho o número 3, que ele é proporcional a 7,5, eu vou igualar isso daqui a outra razão que é proporcional. Então, o x ele é correspondente a isso aqui. Como o número 3 está em cima, eu vou botar o 5 em cima aqui também. 5 sobre x. Então, 3 sobre 7,5 é igual a 5 sobre x. É a razão de semelhança entre eles, né?
Então, 3 está para 7,5, assim como 5 está para x. Então, 3 sobre 7,5 igual a 5 sobre x. Daqui, nós teremos o seguinte. Vamos multiplicar cruzado, né? O 3 vai multiplicar o x e o 7,5 vai multiplicar o 5. Então, disso aí, vai ocorrer o seguinte. 3 vezes x, que vai dar 3x, igual a 7,5 vezes 5. 7,5 vezes 5 vai ser o seguinte. Nós teremos o valor de 5 vezes 7 dá 35. E 5 vezes meio dá 2,5. Vai ficar 37,5. Tá? Então, 3x é igual a 37,5. Daí nós sabemos o seguinte, nós queremos descobrir o valor de x. Então, nós temos que o 3 vai passar dividindo aqui o 37,5. Então, vai ficar x é igual a 37,5 dividido para 3. Porque aquele 3 que estava ali, ele está multiplicando o x. Então, ele vai passar dividindo aqui. Quando você dividir esse x aqui, você vai achar o valor de x é igual a 12,5, tá? O x vai ser igual a 12,5, que no caso a razão de proporção aí que corresponde a de 2,5. Então, se você multiplicar 3 vezes 2,5, vai dar 7,5. Se você multiplicar 5 vezes 2,5, vai dar 12,5. 2 vezes 2,5 vai dar 5. Então, a razão de proporção é 2,5. Então, utilizando essas razões, igualando 3 sobre 7,5 igual a 5 sobre x. 3 sobre 7,5 é igual a 5 sobre x. E resolver multiplicando cruzado até encontrar o valor final do x. Beleza, pessoal? Tem uns exercícios aqui que são bem parecidos. Esses aqui, por exemplo, você vai igualar esse triângulo de cima com esse triângulo de baixo. Então, o número 4, ele corresponde ao número 9, assim como x corresponde ao número 6. Tem alguns trabalhinhos dessa forma. O 8 corresponde ao y. Então, você vai encontrar os valores de x separados primeiramente. Aqui você tem o seguinte, você tem dois triângulos. Você tem um triângulo maior, que tem o lado aqui, AC, valendo 30, que é o 10 mais 20. E a base valendo x. E tem outro triângulo aqui pequeno, que tem a base 8 e aqui na lateral 10. Aqui é a mesma coisa, só que são os lados opostos. Como esse ângulo aqui ele corresponde a esse ângulo, nós temos que o x ele é equivalente a 9 e o y é equivalente a 4. Então é só fazer as razões e igualar. Mesma coisa aqui, x equivale a 21 e o 15 equivale a 5. Dessa forma. Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima.